Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Avançar. Meu nome é Marcos Felipe. Eu sou a Simone Bastos. Hoje nós vamos abraçar um tema muito crucial que vai envolver a preparação para auditorias internas e avaliação pela SEGECRE, de acordo com a ISO 17025, né, Simone? É isso aí. E a gente vai começar falando para vocês um pouquinho da nossa experiência, né? Por que a gente está aqui falando sobre esse tema para vocês? Então, eu sou avaliadora da SEGECRE há bastante tempo, desde 2015, mais ou menos. E Marcos Felipe, como é que Sim, tá? eu já atuo também com auditorias internas, né, desde 2021, né, Sim, sim. diretamente. E aí, devido a esse histórico que eu consegui ter com várias grandezas, baseado nas indústrias e laboratórios que eu já trabalhei, acabou dando um respaldo técnico, né? Então, eu comecei atuando mais como especialista, né? Então, durante a conversa, a gente vai explicar um pouquinho sobre essa relação do auditor líder e o especialista. Então, eu comecei É voltado um pouquinho verdade. para essa parte do especialista, que é o cara que só avalia ali os itens técnicos, né? E depois fui aumentando um pouquinho o conhecimento, me sentindo mais seguro, fui pegando também os itens de gestão. Então, essa é meu histórico. Aí já abracei algumas áreas como dimensional, temperatura, elétrica, massa, pressão e assim vai, né? Então também tenho experiência aí recebendo auditorias, né, no laboratório a qual eu trabalho também e também prestando serviços, né, para clientes, como o serviço de gestão da qualidade e gestão técnica em alguns momentos, tá? E eu achei importante você falar sobre essa parte técnica para o pessoal entender como é que funciona a organização, né? Então, primeira coisa que eu quero falar é a diferença entre auditoria e avaliação. É questão de termos, né? Então, quando a gente estiver falando de auditoria, a gente está se referindo à auditoria interna, que o próprio laboratório faz. Se ele tiver pessoal competente para fazer, ele mesmo pode fazer, desde que essas pessoas não atuem, né, na área que está sendo auditada, né? Tem que ser imparcial. E quando a gente fala avaliação, é a avaliação do organismo acreditador, que no caso, na maioria dos casos, é a SEGEC. E aí, como é que funciona essa divisão, né? Então, você Sim. falou um pouco de parte técnica. Fala para a gente avaliador líder, avaliador técnico, especialista. Normalmente, né, quando a gente está trabalhando com esse conceito, tanto da auditoria interna quanto da avaliação, né, porque essa necessidade de busca por auditoria interna está mais voltada para laboratórios que são acreditados, que mesmo passando pela avaliação pela SEGECRE, ele também precisa manter ali uma periodicidade de auditorias internas para a manutenção do sistema dele de gestão, etc. Então a gente tem um norte, né, que é a própria ISO 17025, com seus itens e subitens. Quando a gente pega esses itens e subitens, eles são distribuídos de forma organizada de acordo com o especialista, de acordo com o avaliador ou com o auditor. Então a gente tem o avaliador líder pegando um pouquinho ali os primeiros itens que vai falar sobre os requisitos de estrutura, vai falar um pouquinho sobre imparcialidade também, os requisitos gerais. Então você vai pegar esse auditor líder acompanhando ali o especialista com alguns requisitos ali que vai envolver essa avaliação da competência técnica, né, de pessoal, que são os requisitos ali de recursos. E a gente vai pegar esse auditor líder vendo lá os itens de gestão. E alguns outros itens a gente já divide com o auditor que a gente vai chamar de especialista, né? Ele é o avaliador técnico, mas muitas das vezes a gente também usa esse conceito do especialista. É onde a gente vê esses dois personagens, né, atuando aí no processo de avaliação. Normalmente, quando é avaliação, vem realmente essas duas pessoas, né? Mas numa auditoria interna, eu já passei por situações onde o auditor interno ele representa, ele simula, né, como se ele fosse o avaliador líder, e ele também faz o papel do especialista e acaba que isso é aceitável e acaba sendo econômico também para quem está contratando o serviço de auditoria, né? Então, quando você tem um profissional que ele observa os itens de gestão e, ao mesmo tempo, ele tem capacidade técnica de observar todos os itens técnicos, acompanhar as atividades de calibração e análise dos resultados e etc., você acaba tendo uma economia que você acaba pagando
um valor só, né? Você não precisa pagar Isso aí. para dois auditores, né? Mas isso é bem importante deixar claro aqui que o auditor técnico ele precisa ter conhecimento da área que ele está auditando. Sim, Porque a sim, 17.025 é uma norma técnica, isso. né? Então não adianta a pessoa fazer a auditoria sem ter conhecimento técnico, porque vai acabar que não vai ser eficaz, né? E como a gente estava falando, a auditoria interna, além de ser um requisito da norma, ela é uma preparação para as avaliações da SEGECRE, né? Então ela tem esses dois objetivos. Então, assim, conta para a gente como que o laboratório pode estar preparado para receber tanto uma auditoria interna quanto uma É, avaliação, que na prática é a mesma coisa. antes de entrar nesse ponto que você falou, é muito importante também o que a Simone citou, porque não basta eu entrar em contato com alguém que tem conhecimento técnico e perguntar: você pode ser meu auditor para a parte dimensional? Você pode ser meu auditor para a calibração de detectores de gás, né, para a grandeza de físico-química, se ele não conseguir evidenciar isso, né? Sim. Porque é importante, porque durante a minha entrada, até mesmo lá junto ao SEGECRE, para poder solicitar um processo de acreditação, eu preciso evidenciar, eu preciso enviar, né, as qualificações de quem fez a auditoria interna do meu laboratório. E aí, nessa evidência, as qualificações do auditor precisam estar ali e ser bem evidenciadas. Então, o cara tem experiência com dimensional? Prova. O cara tem Exatamente. experiência com calibração elétrica? Prova. E quais são essas provas? É currículo, é certificado de treinamento, precisa ter evidências de que ele realmente tem expertise para Isso. poder fazer essa auditoria. Além do certificado de auditor interno. Sim, sim, além do certificado de auditor interno. Então, ele precisa passar pelo treinamento na 17.025 e o certificado de treinamento como auditor interno, ou até mesmo o certificado de treinamento de auditor interno na 17.025, né? Também tem muitos lugares aí que prestam esse serviço, inclusive a Metrovance dá o treinamento aí também de curso para auditor interno, tanto na 17.025, 9.001, 17.020, enfim, só uma Dá o propaganda aí. treinamento e realiza também, E né? realiza Realiza a também, faz também auditoria, as né? auditorias. Nas áreas, claro, que a gente tem a expertise, né? Então, não é em todas as áreas que a gente pode realmente fazer uma auditoria interna se a gente olhar para os requisitos técnicos. Os requisitos de Sim, gestão, não. aí sim. Então, o requisito de gestão pode avaliar laboratório de qualquer área, tanto calibração quanto ensaio, na 17.025. Sim, agora a gente vai entrar no foco, né, da nosso bate-papo aqui, que é essa avalanche de informações que a gente vai passar aqui um para o outro, né, de como a gente se prepara para uma auditoria interna ou para uma avaliação junto à SEGECRE, né? Então, eu acredito que o ponto principal é a gente ter a 17.025 como um norte. Ah, mas Uhum. isso é óbvio, né? Então, se a gente está passando por uma auditoria de acordo com a 1725, então ela obviamente que ela é o norte. Mas muita gente não se prepara pensando assim. Exatamente. Tem que ter uma ferramenta para ajudar a Isso, gente aí, né? isso. E acaba que essa ferramenta, ela é uma ferramenta simples, dentro quando se trata de gestão da qualidade, mas para a preparação ela acaba sendo crucial, que envolve um checklist. A gente tem um checklist ali com todos os itens da norma, mas agora esse checklist, ele é organizado de acordo com os temas que são, vamos dizer, os principais, né? Qual eu preciso ter uma atenção maior. E aí, quando eu levanto esse checklist e ele passa a fazer parte do meu processo ali, eu agora começo a levantar e organizar as evidências de acordo com cada item, de acordo com o grau de importância também. Então, normalmente, a gente tem um ponto de partida, assim, na minha opinião, nas minhas experiências, que é o manual da qualidade, É né? isso aí. Deixa eu só dar uma explicação rapidinho sobre o que é esse checklist, né? Então, nada mais é do que a norma em formato de perguntas, né? Então, o Sim. checklist tem todos os itens da norma, mas cada item em forma de pergunta, de forma que tem um campo do lado para escrever onde que está
onde que estão as evidências para atender aquele item. Por isso que o Marcos fala que ele é uma preparação, porque depois, quando você passa por todos os itens e escreve do lado aonde que está atendendo cada item, você vai saber justamente aonde que está e vai estar preparado para responder o auditor quando ele te perguntar, né? Você pode utilizar esse checklist como cola ali na hora da sua auditoria. Sim, e aí a gente vai para o que eu considero, tanto na visão, né, de passar por auditoria, como cumprindo a função do auditor, né? Sempre eu vou pelo ponto de partida, que é o manual da qualidade, Mas né? é obrigatório ter manual da Não é qualidade? obrigatório, não é obrigatório ter. Mas a gente acaba buscando porque a gente já sabe que muitos laboratórios não abriram mão, né? Por que não abriram mão? Porque ele acaba sendo um elemento ali muito importante para ser Esse essa caminho. base desse caminho, desse norte. Tipo assim, a gente já sabe que boa parte das evidências, se elas já não estão ali no manual, elas puxam Exatamente. o documento que vai evidenciar, ou o formulário que vai evidenciar, ou puxa o procedimento, que é a evidência, e quando você abre o procedimento, você encontra o formulário, que é o registro para poder ter a evidência daquele item em si, né? Então, ter o manual da qualidade, gente, ainda é muito importante quando se trata dessa preparação, tanto Sim, para a auditoria facilita interna bastante. quanto para a avaliação, assim. Não é mais obrigado, mas ele acaba sendo um facilitador, porque muita gente ainda distribui o manual de acordo com cada item ali da norma. Então, ele acaba ajudando. O pessoal ainda coloca escopo dentro do manual da qualidade, o escopo que é acreditado e o escopo que é rastreável, o pessoal bota ali. O pessoal coloca, por exemplo, o organograma da empresa, que é boa parte das evidências ali do requisito 5, né, que vai falar dessa parte de como você vê a estrutura da empresa. Então, ter o manual da qualidade bem organizado acaba ajudando muito nesse início, assim, na preparação, né? É, porque bem ou mal a norma fala que não precisa ter manual da qualidade, mas tem que ter um documento que evidencia algumas coisas. Então, faz logo o manual da qualidade, que já vai ser o documento que vai evidenciar algumas coisas, como, por exemplo, a política da qualidade também normalmente está no manual da Sim, qualidade. política, alguns objetivos, né, acabam estando escrito ali. Então é muito importante, né? Então, quando a gente fala de preparação para auditoria, né, eu costumo fazer essa associação de que mesmo eu estando no dia a dia, porque algumas pessoas podem falar assim, né? Pô, mas se eu já estou no dia a dia, fazendo minha calibração, tudo certinho ali com a 17025, por que que antes da auditoria eu preciso ter todo esse cenário complexo de preparação? Você, quando vai fazer uma prova, você vai fazer a prova só porque você está assistindo aula? Não, né? A gente Não. sempre estuda um A pouco gente sempre antes, tem uma né? preparação Nem que antes seja uma mesmo. semana antes, um É, mês lógico, antes, lógico. né? Porque não é garantia. Assistir aula não é garantia de que você vai fazer a prova e ser bem-sucedido na E prova, né? isso facilita muito, né, para você já encontrar algumas possíveis não conformidades que o auditor iria Sim, encontrar. Então sim. você já encontra e já corrige, como por exemplo uma etiqueta de calibração que não está totalmente preenchida, alguns detalhes que a gente como auditor sempre encontra nas auditorias e nas avaliações até, mas que não precisava ter encontrado se a pessoa tivesse feito a preparação. Então, por isso que a gente fala que é muito importante a preparação, porque diferente de uma inspeção, as auditorias e avaliações, elas são programadas, elas têm umas datas, a gente sabe quando elas vão ocorrer. Sim, Na maioria das vezes, a gente até escolhe quando que elas vão ocorrer, e a gente isso. escolhe um período que a gente esteja mais tranquilo, que a gente tenha menos serviço no laboratório para justamente se dedicar a isso, né? Então, já que é avisado, programado, realmente se programe e um pouco antes faça um levantamento de tudo que o auditor vai avaliar, prepara a documentação, né? O que a gente pode ver Sim, sobre documentação? eu acho que essa parte, indo ainda nesse contexto de preparação, ela é muito importante porque eu preciso olhar para o meu sistema de gestão, né? Eu já tive experiências em empresas que, devido às transições, né, de mudança de profissionais, então o profissional que cuidava da parte da qualidade anteriormente, ele tinha na cabeça dele organizado os documentos, né? Não tem Sim. nenhum sistema de gestão na empresa, de software de prateleira, nada disso. Então, tudo é organizado ali no Explorer ali do computador da empresa ali.
Sim. Então, o cara tinha ali a pastinha dele, qualidade, onde dentro tinha as subpastas e com os procedimentos, tudo certinho. A pessoa saiu, arrumou outro emprego, entrou um novo. E estava já próximo de acontecer a auditoria. Como que eu consigo encontrar os documentos? Eu não estou nem falando dos textos para evidenciar os itens. É encontrar os Encontrar. documentos, Isso acontece muito. encontrar os formulários. Então, nessa preparação, a gente vai olhar para o manual da qualidade, mas tem uma parte estrutural, né? Sim. Dos meus documentos, né? Onde eles estão guardados. Fica em pasta física. Eu ainda sigo esse modelo de ter pastas físicas com os meus documentos, onde eles estão, os que estão em uso. E você tem um lugar para guardar os obsoletos. O que você faz com os documentos obsoletos, né? Os formulários, os modelos de formulários, tem uma pasta para eles, mas e os que são utilizados no dia a dia? Onde é que você mantém os arquivos desses modelos, desses formulários e registros que são utilizados? Você ainda mantém eles em armários ali, todos físicos ali direitinho, ou não? Tudo hoje é computador. Porque nessa revisão da norma, até essa forma da gente avaliar o que era físico e agora o que é eletrônico, também ele entra Exatamente. nessa mudança da revisão, né, da norma, né? Então a gente precisa ter isso muito bem mapeado. Isso aí. Então, o preparo da equipe super importante aí Muito, nessa muito. questão de saber aonde estão as coisas. Porque pior do que ter uma não conformidade é ter uma não conformidade de uma coisa que você já tinha e não encontrou. É pior ainda, porque se Sim, você não tem, a correção é fazer, mas e se você já tinha? Qual é isso a aí. correção? Aí fica muito difícil depois de corrigir isso, né? É. Então, essa é uma das dicas aí Muito de. boa, tipo assim, de como você deixa todos os seus E documentos se as bem pessoas que organizados, vão né? responder sabem onde estão. Porque o que eu Sim, vejo muito é que, às vezes, a pessoa da qualidade sabe, mas aí a pessoa da área técnica não não sabe. sabe. Também não adianta. Aí o Tem auditor que. chega lá, qual é a É, política? Política da exatamente. qualidade do laboratório, qual é a Ou política? até Não onde sabe está onde está. mesmo, É, onde estão as evidências. E aí sim, a pessoa, o cara da qualidade que sabe, mas o cara da qualidade está lá com o outro auditor, ele não pode responder agora. sim. E Você tem que agora? saber. É. E aí eles, às vezes, as pessoas não sabem. Então não é importante também só uma pessoa saber, todos têm que saber onde está. E importante também, já pegando o gancho aí do que você falou, a gente está falando de saber onde estão os documentos, onde eles estão salvos, onde está guardado, se é pasta, se é no computador. Mas agora a gente começa a avançar na nossa conversa de que talvez não basta só saber onde está o documento, mas eu também preciso saber o que está escrito lá para responder Sim, na auditoria. é crucial. Isso é crucial, É, muito eu tenho uma importante. experiência não muito agradável nessa área. Foi lá nas primeiras. Foi até a avaliação mesmo da SEGEC que eu passei, que no dia da avaliação, não foi a primeira, mas tipo, foi a terceira, assim, eu tava passando mal. Tava passando muito mal. E aí eu cheguei, até conversei com a avaliadora, tô passando mal. E naquele dia o cérebro não estava funcionando, sabe? Não estava raciocinando. Uhum, E aí ela perguntava, onde que tá tal coisa? Eu falei, não, peraí que eu vou procurar. E depois ela perguntava de novo, e eu, peraí que eu vou procurar, e eu vou procurar. E eu não sabia onde estava nada. E aí ela me perguntou, quem que fez esses documentos? Eu falei, foi eu. Eu fiz todos. Eu lembro até hoje, são 23 não, não documentos. pode ter sido Eu você. fiz todos. Ela não acreditou que foi eu que fiz, Ah, porque eu realmente não lembrava. Mas assim, é porque eu estava passando mal. Mas acontece isso. Se o sim. auditor pergunta, não sei, peraí que eu vou olhar. Não sei. Aí o auditor perde a paciência e fala, pô, não sabe nada que você está fazendo aqui. O meu caso foi bem parecido com o seu. Não foi uma avaliação pela CGECRE, nem era auditoria interna de acordo a 1725, mas era uma auditoria de fornecedor, né? Avaliação de fornecedor. A gente era o fornecedor e o cliente estava fazendo uma auditoria e ele pegou alguns itens da 1725 e jogou no checklist dele. E aí ele entra dentro do laboratório dimensional, e aí tem uma questão clássica do laboratório dimensional, que é as condições ambientais, né? Todo mundo que trabalha com calibração, com metrologia, vai saber ali que no laboratório dimensional é 20 mais ou menos 1 grau Celsius. Alguns laboratórios tentam arriscar em 20 mais ou menos 2, mas o clássico ali, 20 mais ou menos 1 grau Celsius. E aí ele entra, primeira coisa, ele foi no clássico, ele nem de forma bem informal. Ele entrou no laboratório. Qual é a temperatura que tem que ficar aqui durante as calibrações? E aí, quem escreveu o procedimento não foi no dia também, né? Fui eu. Naquele dia eu não estava na empresa, estavam os outros Caramba. técnicos. Mas faz parte do dia a dia.
Isso aí. E aí os técnicos, 23 mais ou menos 5. Nossa. Eu quero o quê? Como assim 23 mais ou menos 5? De onde vocês tiraram Tá isso? tudo errado. Não, peraí que eu vou chamar fulano. Aí fulano chegou, Esse é respondeu a mesma coisa. Então, esse é 23 um mais ou exemplo menos 5. clássico. O documento estava certo, O documento estava certo. mas as pessoas não sabiam sabiam. o que estava no documento. Não sabiam. E aí o auditor tomou um susto. Sim. Ficou Vai desesperado. entrar em diversos outros fatores que mais para frente a gente vai conversar, que vai envolver, basta ter os documentos? Opa, mas os teus técnicos são treinados nos documentos? Exatamente. Tem evidência de treinamento? Mais para frente a gente vai chegar nisso. Mas aí a gente já puxando esse gancho, né? Tipo, não basta saber onde os documentos estão, né? Porque hoje em dia tem muita empresa que usa sistema de gestão, que é software. Aí o cara bota o número do procedimento lá, ele filtra e Sabe uma baixa. dúvida que a maioria das pessoas tem, principalmente os técnicos, eles acham que eles precisam saber tudo de cabeça, de cor. E na verdade, não. A gente, como auditor, a gente gosta que a pessoa olhe para o procedimento. E aí eu costumo até falar isso, pode olhar, pode ler, fique à vontade, você não Mas tem precisa uma coisa gravar muito nada. importante, Simone, que a experiência ela causa na gente, que é o feeling que a gente precisa ter de que determinados temas estão associados a determinados procedimentos. Então, pode ser, por exemplo, uma pessoa pergunta sobre cuidado com o uso do equipamento. Como é que você faz em relação ao manuseio, ao transporte? Como é que você cuida do equipamento do seu cliente? O técnico ele pode não estar no dia a dia dele ali, com procedimentos como o cara da qualidade está, mas ele sabe que tem um procedimento de manuseio, de transporte, de cuidado de equipamentos. Mesmo sem ter existência desse documento, ele sabe que existe uma necessidade de um documento só para equipamentos. Se não houver um documento falando de manuseio, transporte, recebimento de itens, mas no documento de equipamentos vai ter alguma coisa escrita. Então, essas associações que faz com que você pegue a pergunta e procure aqui na sua cabeça, aqui no seu armário, na sua cabeça, qual o documento que provavelmente vai ter alguma coisa escrita, é o feeling do metrologista. É isso aí. É o feeling do metrologista, do cara que é o gestor da qualidade, do cara que é o responsável técnico, do cara que é o dono do laboratório. Isso aí. Porque hoje a gente conhece muita gente que é dono de laboratório que tem medo de passar por auditoria de avaliação. Sim, verdade, infelizmente. Mas o dono é um das pessoas chaves ali, o mais importante para estar ali no dia a dia, para saber minimamente das coisas, para justamente passar. Porque, como ele estava falando, profissionais vêm e vão, né? Os documentos estão escritos, mas o dono é o único que vai ficar lá do começo até o fim da empresa, a menos que ele venda, né? Não sabe onde está nada, onde está escrito nada. E aí isso também é muito estranho, né? Para o auditor chegar, esse dono aqui não sabe de nada, né? Ele é alta direção, né? Ele é alta direção. Ele que comanda ali, né? Então, fica realmente uma situação chata, né? Como a gente estava falando, a pessoa não saber onde estão as coisas, a pessoa ficar perdida. Como você falou, tem gente que fica nervoso. Às vezes eu percebo que a pessoa está nervosa. Aí eu dou umas dicas, assim como você falou. Será que não está no procedimento de equipamento? Sim, a gente faz muito isso. Dá uma olhadinha lá para ver, porque a gente sente que a pessoa está nervosa. Mas isso que o Marcos Felipe falou é muito importante. Você que está se preparando para uma auditoria, na hora, pensa. Se não está aqui, será que não está ali? Será que não... Pega alguns itens. Claro que não vai estar lá no procedimento de auditoria. Normalmente, mas vai algumas pessoas, perto. não é mais obrigado, mas normalmente algumas pessoas permanecem com aquela lista mestra de documentos e lista mestra de registros, né? Então, nessa lista mestra de documentos, cara, se o cara mantém aquilo ali aberto, ele consegue fazer associações com os títulos dos procedimentos, né? Opa, falou de transporte e manuseio. Ele dá uma olhada na lista mestra aqui, ó, e eu tenho um procedimento de transporte e manuseio aqui. Já abre aquele procedimento, já passa o olho, já dá uma olhadinha. Opa, tem um parágrafo aqui que responde a pergunta desse avaliador. Mas claro que se a pessoa estiver mais preparada possível, né, como a gente está falando, de pegar isso uma semana antes ou um mês antes e ficar dando uma olhada nessas coisas, vai ajudar a não ficar nervoso no dia. Que aí entra o checklist em paralelo com essas listas mestra, em paralelo com o manual da qualidade, já é o início. Como eu inicio minha preparação? Checklist, manual da qualidade do lado, lista mestra de documentos
procedimentos de um lado, lista mestra de registro de outro, e vai batendo as associações e caçando evidência, Isso aí, A perfeito. gente chegou a falar um pouco sobre alta direção aqui e me lembrou, e a gente agora vai começar a falar de algumas dicas que são bem importantes para cada item, né? Eu acho que é legal porque a gente pensou nesse episódio, gente, assim, tentando ser mais prático possível. A gente tem muito conteúdo na internet hoje e tem muitos conceitos que eles soam filosóficos demais, né? E o pessoal fica flutuando, né, em alguns termos, e a gente vai tentar fazer um levantamento aqui de muitas experiências que a gente passou para tentar ser mais prático possível. Então, Isso aí. a gente falou um pouco sobre alta direção, e aí me lembrou sobre esse conceito de imparcialidade, né? Que vai falar dos requisitos gerais, que muita gente tem muita dúvida de que tipo de evidência eu me preparo para esse item. Ó, o pessoal vai vir, requisitos gerais, confidencialidade e imparcialidade. Confidencialidade, o pessoal já associou ali, tem um termozinho de Eu acho que a confidencialidade, palavra também ok. é mais fácil, né? Sim, Confidencial, não vou ficar falando, não vou isso. falar coisas de um cliente para o outro. Agora, imparcialidade. O que é isso e, principalmente, como que eu demonstro isso? Como que eu demonstro? Então, normalmente, a gente vai pelo caminho mais básico, né? Ter dentro do manual, ou ter dentro de um item lá, por exemplo, do meu procedimento de pessoal, né? No Eu consigo, contrato, às no vezes, das contrato pessoas. com as pessoas, nas propostas, orçamentos, a gente ter itens que evidencie como a empresa está tratando esse assunto sobre imparcialidade. Esses textos, nesses locais, já são as dicas para você matar esse item, né? Só que agora, né, a partir da nova revisão, né, a gente agora também tem uma associação aí de risco, né? Eu Sim. preciso levantar Os riscos e a os riscos à imparcialidade. imparcialidade, né? E como é que funciona essa questão da gente levantar riscos à imparcialidade? Como é que a gente pode evidenciar isso, né? Além de levantar, ainda tem que ser de forma contínua, né? Então, além de levantar Legal. os riscos, isso tem que ser levantado de forma contínua, né? No dia a dia do laboratório, se ele recebe um pedido que pode ferir a imparcialidade. Então, assim, para quem ainda tem dúvidas do que é imparcialidade, basicamente é o laboratório fazer as suas atividades de maneira, vou botar imparcial para não ficar redundante, mas seguindo as normas, né? Então, a palavra imparcialidade significa isso, eu ser imparcial na execução das minhas atividades. Eu vou Sim. seguir todas as normas e os procedimentos, independente de quem é o cliente, de quem seja, se eu estou tendo pressões, se eu estou com pressa, se eu não estou, eu vou seguir as normas e os procedimentos, tá? Então, eu costumo dizer que a imparcialidade é o item mais importante da norma, porque se eu não faço o meu serviço de maneira imparcial, eu coloco em xeque todo o resto. E por É, isso que ele veio no começo. Porque se você não garante a imparcialidade ali no primeiro item da mas olha norma, só que interessante. Ele vem no começo, a gente apresenta textos dentro do meu sistema de gestão para evidenciar de que eu não estou negligenciando esse assunto dentro do meu processo, mas durante toda a auditoria, o sim, auditor pode a qualquer momento pegar um item sim, que mexe com isso. Então, alguns exemplos práticos. Vou lá na minha matriz de cargos e salários. Está lá dentro do meu item 6 a forma como eu trato isso com a minha mão de obra, com meus profissionais. Aí dentro da minha matriz, pô, eu pego lá bonificação por quantidade de calibrações. Cara, isso é um item que então, mexe é um com item que a... pode Pode interferir, interferir né? Não de quer alguma dizer que forma. interfere, mas o auditor já vai ficar ligado. Sim, já Ele ficar já vai atento. ficar Tipo assim, como atento, assim, né? né? Tipo, pô, peraí, isso pode levar o técnico a Ah, produzir pensando no bônus, não isso, pensando na qualidade isso. dos Produzir resultados. Ele mais pode e querer não produzir seguir mais as e não normas. seguir as normas, não seguir procedimento. Então, a probabilidade desse técnico inventar certificados, inventar resultados, buscando uma bonificação, ela é muito alta. Às vezes, sabe o que acontece muito? Tem que esperar algumas calibrações, tipo balanço, tem que esperar meia hora para aclimatar os pesos. Aí a pessoa pula essa parte. Pô, vou ficar Sim, meia hora parado, sendo que eu tenho que produzir. Então, sim. assim, pula partes importantes. Aí você está falando, e aí Sim, não segue as sim. normas, né? Esse caso, assim,
eu acho que o técnico, ele seria, vou usar um termo aqui, né? Ele seria muito burro, tipo, durante a avaliação, durante a Não, durante a auditoria, avaliação a não, auditoria né? interna, ele negligenciar isso. Não, não. Porque Eu o que a digo gente no está dia a levando... dia. no dia a dia, No dia a ele dia, acaba por causa da fazendo. produção, por conta da Porque a imparcialidade. ideia aqui é, tipo, Só que como a é que gente o tocou. auditor, como é que o auditor pega, Então, né, a gente esses tocou aspectos? numa parte importante. O que o técnico faz no dia a dia, ele acaba fazendo na auditoria sem perceber. Eu já peguei muita Sim. questão dessa, tá? Questão de, não, tá escrito que ele faz. Aí eu pergunto ao supervisor, o supervisor fala que faz. Na hora de fazer, eu vi que ele não faz. E Sim. aí, ele esqueceu só naquele dia? Não. A gente consegue ter evidências Sim. que ele não esqueceu só no dia da auditoria. Ele Sim. realmente não faz aquilo. Outro aspecto legal também que o cara pode pegar em relação à imparcialidade, né, e da não conformidade, é quando ele entra lá no item de análise crítica de proposta, quando a gente pega essa relação com o cliente, na troca de e-mails, Sim. ele, opa, aqui feriu, hein? É. Tem não conformidade aqui. Teu cliente está te pressionando. Teu cliente está te induzindo a você entregar resultados antes da calibração ser finalizada. Então, há toda uma evidência aqui de que isso aqui, para imparcialidade, tá pegando. Aí ele vai, no item 7, ele é obrigado a voltar no item 4 e, te dá uma não conformidade ali. Exatamente, porque às vezes o cliente vai pedir uma quantidade de calibrações num prazo que é impossível de você fazer. Então, você tem que dizer para ele lá no momento da análise crítica de pedidos. Então, como você falou, vários itens da norma, você pode encontrar questões relativas à imparcialidade. E, obviamente, a minha planilha, a minha matriz de risco lá, eu preciso pensar num item que também eu consiga eliminar e minimizar esses riscos que estejam relacionados a esse bate-papo que a gente está tendo aqui, né? Outro ponto, agora avançando um pouquinho, né, já pulando ali para requisitos de recursos, né, que também eu acho que é um dos pontos assim onde o pessoal toma muita não conformidade, que vai envolver competência técnica, né? Eu acho que é muito importante a gente ter dentro do nosso sistema de gestão uma forma bem organizada de evidenciar que a minha mão de obra é qualificada para aquilo que eu estou apontando e autorizando eles a fazer. Então, uma relação muito legal para a gente dar a dica aqui é essa relação de autorização, qualificação. Ele é qualificado, tem o diploma, mas eu autorizei dentro do meu sistema? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, acho que é legal. Então, a norma fala que a gente precisa autorizar as pessoas que vão realizar as atividades, né? Então, não basta eu só contratar e pronto. Eu preciso verificar que aquela pessoa consegue desenvolver aquela tarefa. Então, antes dele realmente começar a calibrar, por exemplo, eu preciso ter algum tipo de avaliação para determinar se ele está apto a calibrar ou não. Porque quando um técnico entra, ou mesmo um estagiário, ele tem gente que vai demorar 1 mês para conseguir estar apto. Tem gente que vai demorar 15 dias, tem gente que vai demorar 2 meses, porque depende da aptidão e da habilidade das pessoas, né? Então, isso tem que ser avaliado por alguém que tenha experiência e determine, olha, a partir de hoje, esse técnico está autorizado. Tá? E isso tem a ver também com a descrição dos cargos, né? Então, essa parte da descrição de cargos é importante a gente falar nesse assunto, porque a norma não vai dizer qual a qualificação que a pessoa precisa ter. O laboratório que determina. Então, você escolhe o que você quiser. O que a maioria dos laboratórios escolhe? Escolhem de acordo com as pessoas que estão no cargo no momento. Tá? Então, eu tenho um gerente da qualidade lá que ele tem um superior em biologia. Aí eu coloco na descrição de cargos que o gerente da qualidade tem que ter nível superior em biologia. Aí essa pessoa sai e eu tenho que contratar uma outra pessoa. Para fazer a mesma função de gerente da qualidade. E aí que você percebe, precisa mesmo ter superior em biologia? Mas aí, às vezes, a pessoa, na prática, fala, não precisa, pode ser superior em farmácia, por exemplo. Aí contrata. Pode nem ter nível superior. Pode não ter nível superior. Aí a pessoa vai e contrata. E aí chega lá na hora de fazer a auditoria, o que a gente percebe? Tá escrito aqui que tem que ser superior em biologia e o gerente da qualidade atual não tem. Não conformidade. Não conformidade. Mas não é a norma que exigiu, foi você que colocou. Aí. Então, a gente usa o termo, né, cara? Evita dar tiro no pé. Evita dar tiro no pé. Por quê? A gente acaba escrevendo coisas
que a gente mesmo não consegue estabelecer isso dentro da nossa própria rotina, né? Agora, você falou um ponto bastante interessante nessa questão da escrita, da qualificação, de treinamento, de autorização. Faz de conta que está tudo direitinho, fez o treinamento, e foi autorizado, né? Mas agora nessa relação de treinamento, eu tenho o meu técnico fazendo parte ali a minha estrutura de documentos, ela tem lá quem elaborou, quem verificou e quem aprovou. Se a minha relação de técnicos está ali dentro dessa tabelinha de quem aprovou e tal, ele precisa mesmo assim ser treinado naquele documento? Como é que você vê isso? Não, Porque não. isso para mim já foi polêmico Sim, sim. Eu já vi gente dando treinamento para pessoa que aprovou o procedimento. Isso. Aí eu acho, na minha cabeça, que não faz sentido, porque para você ter o nome ali, tanto no elaborado, quanto no verificado, quanto no aprovado, você tem que ter lido o documento. Não é certo a pessoa aprovar um documento sem ela ter lido. Então, ela leu, ela concordou com aquilo que está escrito ali, Sim. e aí ela assinou embaixo, ou no Sim. elaborado, ou no revisado, ou no aprovado. Então, na minha opinião, não precisa de treinar a pessoa num documento que ela Que ela participou mesmo da participou da elaboração. elaboração, ou verificação, ou aprovação. Legal, Exatamente. legal, porque isso acaba tirando esse peso do responsável da qualidade de que para cada procedimento eu tenho que ter um registro de treinamento, um registro de presença de treinamento ali. Então acaba isso sendo muito importante. Agora, ainda dentro desse item de pessoal, né? Não que seja certo e errado, mas o que você acha que é um facilitador? Ter a pasta ali com todos os certificados do pessoal, né? Os diplomas e tal, ou só ter no computador hoje para você já... Porque a gente que vem lá de trás, né? Tinha muita Depende. pastinha ali escrito É, pessoal, né? Com o nome de cada um. depende muito de como o laboratório organiza. Independente de ser uma pasta física ou uma pasta digital, tem que ter no mínimo o nome das pessoas e todos os diplomas ali dentro. Eu Então, ou organizado ali, porque tem gente também que coloca lá o número 1, certificado, número 2, treinamento disso, Sim. número 3, pasta de lista de presença. Tá? Então, é até legal falar que o pessoal confunde muito com DP e às vezes coloca o salário das pessoas ali. Então, assim, não precisa Ah, verdade, de verdade. colocar essas coisas. Você pode deixar uma pasta separada para auditoria, tanto física quanto digital, tá? Mas fica bem a critério mesmo e a critério do auditor, né? Então, hoje em dia, a gente evita ficar imprimindo, né? Então, na verdade, não precisa imprimir só para o auditor ver, né? Você E, mostra da maneira que você e achar entra melhor. dentro desse requisito de verificação. Por exemplo, tá? Coloquei na minha matriz lá de cargos a função técnico em metrologia, né? Coloquei essa. E lá na carteira eu assinei técnico de medição. O auditor entra nesse quesito de tipo, ó, tá errado. Você acha que isso é um peso? O que você acha? Não, então, são coisas diferentes, né? A gente tem que entender qual é o cargo da pessoa na gestão da qualidade e qual é o cargo da pessoa no Ministério do Trabalho, que são coisas separadas. Então, tem Mas uma auditorias do avaliação. Ministério do Não, Trabalho. na avaliação pela SEGEC, então, ele não entra nisso. Não, não. Ah, Ele vai legal. ver se o que está escrito lá, o cargo dele é esse, se essa pessoa está designada nesse cargo, né? Sim. Na carteira pode ser que tenha um outro nome, porque tem essa questão de CBO e às vezes não Isso, é por isso que eu encaixa, puxei esse assunto, porque né? acaba que não casa Não muito, né? casa muito, Não mas não casa. pode, tipo, não saber quem é quem, né? Sim. Qual CBO é de Eu qual tô falando pessoa e de porque eu qual mesmo função. passei por isso, assim, antigamente, né? Eu trabalhava numa empresa que eu atuava como metrologista dentro do sistema de gestão. Meu cargo era metrologia, mas a minha carteira era técnico de qualificação de equipamentos e tal. É. Então, tipo, isso é visto pelo Inmetro, pelo SEGECRE, não e tal. É Então, porque a empresa tem que atender as duas coisas. Ela tem que atender o Ministério do Trabalho, senão ela tem multas, e tem que atender a SEGEC para fazer a avaliação. Então, ela tem que dar um jeito de atender os dois da melhor forma possível, tá? Sim. Não pode deixar nenhum dos dois Legal, de muito bom, gente. O papo está muito rico e fica ligado aí, anota tudo, porque a ideia nossa aqui é permanecer dando dicas. Então, em relação ainda ao item 6, né, que vai falar de recursos, tem um item que também é muito importante, que o pessoal vacila muito com isso, que é a própria tratativa, a forma como eu cuido dos meus padrões.
né? Então, tem alguns aspectos ali que são vistos nesse cuidado com o padrão, né? Que é como você trata os seus equipamentos, né? E uma delas é um conceito básico, que é a própria etiqueta de calibração. O auditor, ele entra no laboratório, ele já começa a olhar. Olha todas as etiquetas. Olha Isso aí toda a como etiqueta, as todos não os equipamentos. conformidades que a gente costuma falar, que a gente já chega com ela anotada no relatório. Porque o Porque pessoal todo mundo cai nesse problema. não preenche, cara. Não preenche. É porque deixa para preencher depois, né? Vou consultar o plano de calibração para saber qual a data de validade e acaba esquecendo. Isso, e o pessoal, e eu acho que você entrou num ponto que talvez seja justificativo, o argumento. Se no meu plano de calibração já tem lá a data de calibração, a data de vencimento, por que eu tenho que preencher a etiqueta? Porque a norma diz que precisa estar claro na etiqueta como é essa tratativa com o meu equipamento, qual é a identificação unívoca dele, quando que ele foi calibrado e quando vai ser a próxima calibração. Isso precisa estar visível ali. Visível para quem vai usar, né? Pra Na quem vai hora usar. de usar, ver se está vencido ou não. Se tiver, já tira de Então, uso. por favor, gestores de laboratório, técnicos de laboratório, preencham a etiqueta de calibração, senão a gente vai continuar dando não conformidade. Sim. E não tem como desenrolar, não. Essa não tem o que fazer, não está preenchido. Não está preenchido, já era. Então, esse é um ponto bastante interessante. O outro aspecto é a avaliação dos critérios de aceitação do equipamento, né, cara? A gente falou, tem um episódio nosso aí, vai procurando aí, a gente fala sobre gestão de equipamentos, de você analisar criticamente o certificado, se as incertezas estão de acordo com o uso, né, daquele equipamento. Então, isso também é muito potencial de não conformidade. Isso daí. sempre dá não conformidade. Então, como é um assunto muito grande, eu aconselho que realmente entrem aqui no vídeo específico sobre isso e aprendam mais sobre o assunto para aprender como fazer. Erro mais incerteza, qual é a incerteza apropriada. Isso você pode ter certeza que o avaliador ali vai ficar um bom tempo ali vendo se aquele seu equipamento está apropriado para uso ou não, né? Você pode chamar ele de padrão ou não, né? E seguindo mais um pouco, qual seria o próximo E aí tem um requisito item? de processo que vai falar um pouco sobre a confiabilidade dos resultados, né? O item 7 ali, que é o requisito de processo, a gente tem ali falando um pouco sobre análise crítica de propostas, né? Mas eu acho que o ponto crítico desse item aí é confiabilidade de resultados, né? Relato de resultado, planilhas de calibração ou software de calibração, se está validado esses softwares de calibração e a garantia da validade dos resultados, quais são os requisitos que a gente seleciona para fazer garantia da validade dos resultados. Esse é o requisito que mais o pessoal tem dúvida, garantia da validade dos resultados. Intralaboratorial, interlaboratorial, então, ensaio de proficiência. Primeira coisa, ele é dividido em mecanismos internos e mecanismos externos. Sim, garantia de validade, sim. A principal dúvida dos mecanismos internos primeiro. Sim. Precisa fazer todos os itens? Não, isso básica. É básico, né? Precisa fazer todos os itens que por mais que a gente diga que não, mas a gente precisa selecionar o que é mais coerente para que eu, de fato, evidencie que está garantido a confiabilidade dos meus resultados, né? Então, as opções que eu tenho ali, ela não pode só ser selecionada ignorando o seu método, ignorando o seu processo. Eu não posso simplesmente escolher e ignorar. O mais comum, que o pessoal mais usa, é, por exemplo, comparação entre os técnicos, tá? Então, pega um item de calibração e pede para todos os técnicos fazerem aquela mesma calibração e aplica uma ferramenta estatística para verificar se esses dados são homogêneos ou não. Só que a gente não pode colocar isso como via de regra para todo mundo, porque tem laboratório que você tem um técnico, como é que vai fazer? Verdade. Aí não faz? Verdade. Não, aí tem que procurar outro mecanismo. Sim, temos mecanismos como a própria checagem intermediária, verificação de itens retidos, né, que ficam guardados ali, e você vai pegando ele periodicamente para ficar fazendo checagem deles. Tem várias opções lá na Ensaio de norma. amostra cega também é bem legal. Esse ensaio consiste em você pegar um item e colocar ele para entrar no laboratório sem ninguém saiba, sem que ninguém saiba que ele é um item de garantia da validade dos resultados. Ele faz uma calibração normal e aí no final você compara esse resultado com o histórico que você já tem daquele item e verifica se está com os valores compatíveis. Muito bom. A gente vai preparar mais para frente alguns episódios que vai falar sobre esses conceitos de estatística básica, que a gente tem várias ferramentas que ajudam em intralaboratorial, interlaboratorial, para ensaio de proficiência, como faz erro normalizado, como é que faz o teste de
Teste de Cochrane, né? É isso aí. Muito legal. Mas agora o pessoal quer saber do ensaio de proficiência, né? Acho que Sim, esse porque é o mecanismo externo, essa né? dúvida aí é... Que é o mecanismo externo, né? Que ele é utilizado aí para fazer a parte de ensaio de proficiência. A gente tem um vídeo falando específico de ensaio de proficiência, né? E ele é um Exatamente. item para isso, né? Só que o ensaio de proficiência, na auditoria interna, se eu tiver só programado o ensaio de proficiência, já basta? Ou eu tenho que ter realizado na auditoria interna? Então, tem que ter realizado porque é item de norma. Sim, Mas aí o que eu costumo falar? A diferença também bem importante da auditoria interna para avaliação da CEGEC. isso. Na auditoria interna, você estipula o prazo que você vai resolver aquela não conformidade. Então, tem a não conformidade, não tem ensaio de proficiência. Indiscutível, porque é item de norma. Sim. Agora, em quanto tempo você vai resolver? Aí você vai colocar um prazo lá. Daqui a 6 meses eu vou estar com isso. Vou fazer. Já Dentro está do seu pronto, né? Você já programa ali de programou, atividades. daqui a 6 meses isso vai estar pronto. Agora, a avaliação da CEGEC não. São 60 dias para você apresentar Isso aí. a não conformidade. Por isso que a auditoria interna prepara para uma avaliação da Não, CEGEC. e outra, você não consegue também entrar solicitação com a CEGEC sem ter o ensaio de proficiência satisfatório, né? O primeiro, É. mas e os outros? Ah, não, Entendeu? sim, quando se trata na dos rotina, outros, sim, né? na rotina. Então, É. pode acabar tendo essa questão. Se você não olhar isso na auditoria interna, você Sim. pegar na auditoria externa, você não tem mais tempo hábil para fazer. Sim, você tem 60 dias e acabou, E né? acabou, né? Então Acabou. fica suspenso. Então, por isso que é um item importante. Essa programação, essa análise de riscos do Sim. ensaio de proficiência, que a NIT-DICLA 26 vai falar que tem que fazer uma vez a cada 4 anos. Então, preparar, né, com uma análise de risco de eu vou esperar vencer os 4 anos para fazer? Não. Eu tenho que preparar antes. Mas antes quanto? Vai depender do seu provedor. Ele demora 1 ano para fazer o seu relatório, para fechar a rodada, para fazer tudo, então você tem que se preparar 1 ano antes. Ah, tem provedor que vai me entregar o resultado com 6 meses, então você tem que se preparar com 6 meses antes. Sim. Né? Então, Muito bom essa esses dica. são os itens Muito bom. que realmente são possíveis de não conformidade e que são difíceis de resolver. Inclusive, o nosso convidado que a gente trabalhou esse tema de ensaio de proficiência, no final do vídeo ele dá essa dica. Sobre essa questão do preparo, não deixar para cima da hora para você procurar um provedor de ensaio de proficiência, né? Tentar estabelecer um cronograma ideal aí com o seu processo para que as coisas fiquem direitinho, né? Não dê problema em relação a isso. Então, esses são os itens bem fortes, assim, quando se trata de requisitos de processo, né? Isso. E para confiabilidade. Suas planilhas precisam ser validadas, né? Normalmente, qual a periodicidade de validação de planilha aí, Simone? Então, a validação ela precisa ser feita basicamente uma vez só quando você constrói a planilha. Sim. E aí, essa validação só vai ser feita novamente se você mudar alguma coisa na planilha. Legal. Porque a planilha tem que estar protegida, né? Então, como a gente falou, tem que estar protegida. Para quem trabalha com planilha senha. ainda. Quem trabalha com software, o próprio software tem Já ali tem login, os senha, recursos. já tem os recursos. Então, isso é pra uma dúvida que o pessoal tem muito: de quanto em quanto tempo eu tenho que validar essa planilha? Não tem de quanto em quanto tempo. Isso aí. Se você não mudar, não precisa revalidar. Isso mas aí. se mudou, tem que revalidar. E mudar aqui, gente, é mudar fórmulas, fórmulas, mudar uso a condicionais, mudou a estrutura ali da planilha ou do software, aí beleza, mas entrou com novas contribuições porque o teu padrão está passando por calibrações, isso não é uma necessidade de você fazer revalidação de sua planilha. Por que essa validação? A gente não tem dúvida que o software sabe calcular. A gente tem dúvida se você colocou as fórmulas certas lá dentro. Isso aí. Se você fez os links certos. Então, uma vez que você faz os links e eles estão certos, você não mexeu naquilo ali, não vai mudar nada. Muito bom, Simone. E aí a gente está indo para o finalzinho do nosso programa, mas tem um item também que é muito importante, né? Que vai falar dos requisitos de gestão, né? A gente falou sobre isso um pouquinho no início, né? Nessa divisão dos auditores e avaliadores, né? E aí vai entrar os requisitos de gestão. Sou uma empresa que já sou certificado 9001. Como é que é essa relação do auditor com isso, do avaliador com isso, né? Como é que a gente vê isso aí? Isso então, assim, ajuda em alguma coisa, né? Numa avaliação da CEGEC, esses itens são todos avaliados novamente pelo avaliador líder, mesmo que já tenha uma certificação ISO 9001 e tenha sido avaliado lá na auditoria de certificação. Por quê? Porque o avaliador ele precisa entender como que essa ISO é aplicada
no laboratório, né? Sim. Então, como que faz o controle de documentos do laboratório? Como que faz a gestão de riscos pensando nas atividades de laboratório? Porque muitas vezes Sim, a análise de sim. risco da ISO 9001 é algo maior, é algo Sim, envolve os mais processos, envolve os envolve processos e não tanto tão a específico a atividade. atividade. Então, Então, ó, isso gente, é isso é uma dica olhado. importante, porque você que é uma empresa que é certificada 9001, mas ao mesmo tempo também tem a ISO 17025, tem muita gente que só se atenta em ter a matriz de risco ali. Eu tenho. Isso. Mas eu olhei a matriz de risco, não tem nada relacionado às suas atividades de laboratório, então, para mim, ela está incompleta. Então, eu Exatamente. precisa ter esse levantamento referente às atividades do laboratório, né? Outro item bem importante são as auditorias internas, mas a gente já falou no começo, que é requisito de Sim, mas norma, o é bom que é obrigatório. da auditoria interna é que é obrigatório, você acabou de Isso aí, falar. mas não tem periodicidade. Sim, E quem determina essa periodicidade é o laboratório, de acordo com seus processos. sim. Normalmente, o É, pessoal põe um ano, um ano, normalmente anual, tá? né? Então, normalmente, a cada ano tem que ser avaliado. Tem exceções? Tem. Mas, via de regra, se você não sabe qual prazo determinar, começa com um ano. Outro item bastante importante, o pessoal tem muita dúvida também, é essa relação, quando a gente está falando de ação corretiva, né? Essa relação de não conformidade e trabalho não conforme, né? Vamos Ah, falar, sim. isso é importante. Isso É é bem legal, importante. bem legal. A gente diz que tem um trabalho não conforme quando essa não conformidade atinge o resultado do laboratório, Sim, tá? Então, todo o trabalho não conforme é uma não conformidade, mas nem toda não conformidade é um trabalho não gente, isso é conforme. muito importante. Então, Isso é muito essa importante. pegadinha das É, palavras muito importante. faz toda a diferença. Porque Então, dentro do sempre seu pensar. sistema de gestão, o avaliador ele busca ver como você está trabalhando e tratando isso, né? Isso aí, O que é trabalho não conforme? Opa, está diretamente relacionado às suas atividades que impactam os os resultados. resultados. E aí eu preciso ter esse olhar para dentro do que o técnico está fazendo, para o dia a dia dele, para a forma como ele trabalha os padrões, a forma como o signatário autorizado aprovou um relatório que não estava aprovado ou não. Então, toda essa sistemática do dia a dia, ela vai gerar potenciais trabalhos não conformes, que Então, podem virar não conformidade. Então, basicamente, você vai ver uma não conformidade, encontrou uma não conformidade, vai registrar e vai fazer a pergunta: é um trabalho não conforme? Sim, Sim ou não? Se for trabalho não conforme, ele vai lá para o item 710 e segue todos aqueles isso aí, itens. isso Se não aí. for, continua com as ações corretivas como está Isso na aí, norma. dentro do fluxo. Isso aí. Só que muita empresa, ela trata tanto o trabalho não conforme como não conformidade, você me corrija se eu estiver errado, dentro de um mesmo formulário de tratativa Sim, de NC, né? De tratativa sim, de não sim. conformidade. Normalmente você não cria um outro formulário só para trabalho não conforme. Então você acaba transformando o trabalho não conforme. Ele é um trabalho não conforme, mas ele é tratado dentro do próprio formulário ali de não conformidade, né? Isso aí, porque, como eu falei, todo trabalho não conforme é uma não É uma não conformidade. conformidade. Tá? Isso aí. Então, ele tem que seguir os itens da não conformidade, além dos itens de trabalho não conforme. Isso, muito importante. E aí vai trabalhar outros itens como melhoria contínua, né? E aí dentro da melhoria contínua a gente tem itens que vêm ali também do item 7, que vai falar da satisfação do cliente, reclamação do cliente. Isso funciona como retroalimentação até mesmo para a minha melhoria contínua. Então a gente vai ver alguns itens cooperando para evidenciar outros itens dentro do nosso sistema de gestão e para chegar lá no nosso final lá, que é a nossa análise crítica pela gerência, né? Item Que é um item. gera bastante dúvida também, Sim, né? sim. Então, o nome já diz, né? Então, a alta direção, a gerência do laboratório, ou as gerências, né? Quando tem mais de uma, precisam fazer e participar da análise crítica, né? Sim. Então, infelizmente, a gente vê, às vezes, o gestor da qualidade criando ali uma ata de reunião, Só preenchendo para aquilo ali, evidenciar. só para mostrar e, na verdade, quem deveria participar daquilo ali não participa, né? Que é justamente a alta direção do laboratório. Gente, então a gente está falando aqui de algo muito importante que muitos laboratórios acabam se preocupando em só evidenciar durante a avaliação ou auditoria. Mas é muito importante colocar todo mundo na mesa.
Fazer uma reunião de análise crítica é, de fato, realizar. E aí, normalmente, é anual. Normalmente, o pessoal faz logo depois de uma auditoria interna, né? Faz logo depois de uma avaliação, marca. Você tem retroalimentação do seu sistema de gestão vinda dos técnicos, vinda da gerência da qualidade. Porque a reunião é outra que precisa ser preparada. Sim, então, como a gente está falando, uma sala como essa aqui, de repente com uma televisão para projetar, para mostrar, né, para mostrar indicadores de reclamação de cliente, de satisfação de cliente. Então, você precisa preparar, precisa levantar quantas reclamações tiveram, quantas pesquisas de satisfação foram respondidas, quantas não foram. Análise crítica das atividades do laboratório, análise crítica das condições ambientais do laboratório, análise crítica de armazenamento. Os ensaios de proficiência, se foi aprovado, se não foi. Análise crítica disso. De recursos, principalmente, né? Se precisa de dinheiro para comprar equipamento, para fazer treinamento de pessoal. Então, essa parte de recursos é bem importante demonstrar, porque assim, a pessoa que provê os recursos para o laboratório, ela quer saber por quê. Por que eu tenho que gastar dinheiro com isso? Por que eu tenho que investir nisso? Então, esse é o momento mais legal de você estar interagindo com todo mundo. Mexe na matriz de risco, mexe em tudo. Avalia os riscos. Então, é importante também uma dica aí. Tem que seguir todos os itens da norma. Então, lá na norma tem letra A, B, C e por aí vai. Tem que seguir todos os itens. Ah, mas teve um item que eu não tenho nenhum assunto para falar naquele dia. O que você faz? Você coloca o item e escreve lá que não tiveram assuntos sobre aquele item. Porque tem gente que pula o item. E aí, se pular o item, o auditor não vai ficar sabendo se eles conversaram sobre o item e não tinha nada para falar ou se esqueceu do item, né? Então, é importante colocar todos os itens, deixar um formulário pronto com os itens, letra A, B, C, D. A gente chama, né, de ata de reunião de análise crítica. Sim. E aí falar sobre todos os temas para não esquecer de nenhum. E outra, gente, outra dica que a ata de reunião, ela é um documento. Sim. Ela é um documento dentro do seu sistema de gestão. E ela tem um grande potencial de evidências para matar itens da norma. Eu já atuei numa empresa que os responsáveis, eles justificaram o item que pedia autorização de técnicos dentro da reunião, dentro da ata de reunião. Então, na ata de reunião, eles definiram o grupo de técnicos que estavam autorizados a algumas atividades. Bem então, legal. aquela ata, ela é uma evidência de autorização, né? Sim, porque muita gente fica preso também só os itens da norma. E não precisa ter só os itens da norma, pode ter mais coisas. Eles não criaram um formulário específico para isso, de autorização de pessoal. Olha aí que a legal. ata de reunião autorizava os profissionais para a atividade, né? Então, são dicas bastante interessantes. Você não fica criando uma série de formulários. Muito rica, hein? Muito Nossa bom, conversa, muito de bom. verdade. Gostei Adorei bastante. essa conversa e já digo para você não pode perder. Pega essa conversa aí, compartilha, tá? A gente está no início de ano, então, tem auditorias para ser realizadas aí. Você provavelmente é um que daqui a alguns meses vai ter que fazer a sua auditoria interna ou já está aí as portas para receber a equipe aí da SEGECRE aí, os avaliadores, para fazer a avaliação do seu laboratório. Então, pega esse vídeo aqui, esse episódio, compartilha aí com os técnicos, compartilha com a alta direção aí do seu laboratório, que eu acho que vai ser muito importante para vocês. E chegamos ao final de mais um episódio aí sobre a preparação, né? Preparação para auditorias internas, para avaliação, como minimizar, né, as não conformidades, como potencializar as conformidades, né? Eu acho que a principal dica é o tema desse episódio. Verdade. Estar preparado. Estar preparado. Esteja preparado. Isso aí. Muito bom, gente. Agradeço você ter dedicado o seu tempo para assistir esse episódio. E vamos para a próxima. Até o próximo episódio. Até mais. E não se esqueça de seguir o Pode Avançar na sua plataforma de podcast favorita. Deixa aqui seus comentários que vamos responder e tirar todas as dúvidas que vocês tiverem. Aguardamos vocês no próximo episódio.